Fala pessoal, chegamos ao nosso último vídeo do ano aqui no canal e a ideia desse vídeo de hoje é trazer para vocês um pouco de uma retrospectiva de todas as coisas mais importantes que aconteceram para o mercado cripto em 2024 e é claro e mais importante ainda trazer as principais expectativas para 2025. O que a gente pode esperar, o que deve acontecer com o mercado em 2025, então hoje vai ser um vídeo muito massa e um vídeo que vai te preparar para começar o ano que vem com o pé direito neste mercado, certo? Então é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já destrói o like aí embaixo e vem comigo. Então vamos lá pessoal, acho que o primeiro grande acontecimento que a gente teve nesse ano foi o lançamento dos ETFs, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, certo? Então o ETF do Bitcoin ele foi lançado logo no começo do ano ali, em janeiro, e desde então ele quebrou diversos recordes no mercado de ETFs, tá? Ele teve performance absurda, cresceu muito nesse período aí de 10, 11 meses que a gente teve desde então e superou a performance de alguns dos maiores ETFs da história, como por exemplo o próprio ETF do ouro, tá? Além do ETF do Bitcoin, a gente teve também o ETF do Ethereum, que foi lançado ali mais ou menos na metade do ano, e a parte interessante desses ETFs, né, acho que o principal ganho que a gente teve foi que ele trouxe facilidade para grandes instituições, grandes empresas adquirirem, entrarem no mercado e comprarem o Bitcoin ou então o Ethereum, né? Ter exposição para esses criptoativos. Então o ETF é um grande facilitador a trazer mais pessoas para este nosso meio, tá? E esse foi um ano marcado aí principalmente pelo interesse institucional, né? Grandes empresas ou adquirindo ou então considerando adquirir Bitcoin no seu balanço, como por exemplo o que aconteceu com a Microsoft. Agora em dezembro eles votaram sobre possivelmente adicionar Bitcoin no tesouro da empresa, acabou que a votação não passou, tá? Eles não adicionaram agora, mas você já vê, né, que o Bitcoin não é algo mais que essas empresas podem simplesmente ignorar, já tem sido pauta sobre possivelmente adicionar isso para o seu balanço. Isso é muito interessante a gente ver, é um ponto aí muito positivo desse ano para o Bitcoin. Além da Microsoft, a Amazon também é outra dessas grandes empresas, maiores empresas do mundo, que vai discutir com seus acionistas sobre a possibilidade de adicionar o Bitcoin no seu balanço, tá? Então, gigantesco a gente vê essa questão da adoção institucional, muito positivo para o mercado em geral. E além disso, a gente já sabe hoje, né, que mais de 60% dos 25 maiores hedge funds dos Estados Unidos já tem exposição em Bitcoin, tá? Então aqui embaixo a gente consegue ver, né, quais deles já tem Bitcoin, o maior de todos, a Citadel, já tem exposição em Bitcoin e vários outros, né? Essa lista aqui ela saiu em agosto, talvez as posições sejam até maiores, esses números sejam maiores, mas de fato não dá para negar que esse foi o ano da adoção institucional para o mercado cripto. Então quem tá aqui há muito tempo sempre soube que uma hora ou outra eles iam chegar, os grandes bancos, as grandes empresas, e finalmente esse momento chegou, eles estão entrando no nosso mercado, certo? Fora isso, eu acho que a grande vitória que a gente teve para o mercado cripto esse ano foi toda a questão política que aconteceu nos Estados Unidos em relação ao mercado cripto, tá? Isso nunca tinha sido uma pauta muito grande a ser discutida entre os candidatos, mas dessa vez o Donald Trump puxou forte essa pauta, ele declarou abertamente e fortemente o seu apoio ao mercado de criptomoedas, não só ao Bitcoin, mas ao mercado todo aí, né, todo esse ecossistema de DeFi, finanças descentralizadas, criptomoeda, prometeu trazer regulamentação, a gente falou um pouco sobre as promessas dele aqui, né, fazer a reserva estratégica de Bitcoin, um conselho consultivo de cripto, incentivar a mineração de Bitcoin, proteção à autocustódia, oposição a CBDC, fim do Gary Gensler na SEC e transformar os Estados Unidos na capital mundial do Bitcoin, tá? Então esse vídeo aqui eu postei há algum tempo já no meu Twitter, 7 de novembro, mas se vocês quiserem conferir lá depois, aqui tem os cortes, né, de tudo que ele falou ao longo da sua campanha e, cara, simplesmente um apoio absurdo para esse mercado e ele ter vencido esse ano é algo extremamente bullish para nossa indústria, tá? Alguns dos principais pontos que são bullish dele ter sido eleito, é a questão da reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos, a gente já falou disso diversas vezes aqui no canal, que caso isso passe, caso os Estados Unidos comecem realmente a comprar e acumular Bitcoins, isso daí com certeza vai desencadear uma onda de vários países também começando a comprar e acumular Bitcoin, porque se eles começarem a acumular e isso realmente dá certo, ninguém quer ficar de fora da corrida do Bitcoin, isso ia dar uma vantagem gigantesca para os Estados Unidos, então vamos ver como que isso vai se desenrolar no ano que vem, porque caso isso passe, talvez seja o maior acontecimento da história do Bitcoin, tá? Eu estou extremamente bullish com isso. Sobre a proposta, quem não sabe, né, a ideia é que eles comprem 1 milhão de bitcoins durante um período de 5 anos, uma média de 200 mil bitcoins por ano, o que representaria 5% de todo o supply de bitcoin em circulação, né? São 21 milhões de unidades, é finito,
Se os Estados Unidos decidir comprar 1 milhão, seria 5%, isso aí seria monstruoso, tá? Talvez não passe exatamente essa proposta, talvez passe de uma outra forma, talvez não passe agora, passe mais pra frente, mas as chances disso passarem aqui são grandes, tá? Até porque não só o presidente é pró-criptomoedas, mas também o Senado dos Estados Unidos foi a maioria eleita candidatos pró-criptomoedas e os representantes da casa também, a sua grande maioria pró-criptomoedas. Então existe sim grande chance disso passar e grande chance de países começarem a adotar o Bitcoin, certo? Não só por isso, a gente já tem visto aí, né, a Rússia trazendo aí, né, uma proposta de reserva estratégica também sobre Bitcoin, eles não vão ficar para trás disso daí, né? A gente tem também o Japão pensando em puxar aí, né, talvez uma reserva estratégica de Bitcoin, e até o Brasil não ficou de fora dessa corrida e lançou a sua proposta de reserva estratégica, tá? Então todos os países, ninguém ainda puxou o trigger, né? Ninguém pulled o trigger ali, mas já tá todo mundo de olho caso isso venha acontecer, pode ser algo muito grande, tá? E por último, acho que o grande acontecimento do ano em relação ao mercado de altcoins, né, as outras criptomoedas fora o Bitcoin, é a questão do Gensler ter saído, né, oficialmente da SEC. Então, pra quem não sabe, Gary Gensler é esse carinha feio aqui, ó, esse careca, e esse aqui era o inimigo número 1 do mercado de criptomoedas. Então esse cara, ele era o chefe, né, o cabeça da SEC, que é o órgão que regulamenta as questões de investimentos lá nos Estados Unidos, e ele, cara, perseguia fortemente o mercado cripto. Ele chegou a prender algumas pessoas que trabalhavam na indústria, seja donos de corretoras, projetos criptos. Ele mandou intimação para diversos projetos de DeFi, como por exemplo para Uniswap, a maior corretora descentralizada que a gente tinha. Eles quiseram implementar uma ferramenta muito interessante de dividir as taxas geradas nos aplicativos com os usuários, né, com os holders de tokens. Esse cara mandou uma intimação para a indústria. Enfim, eles estavam perseguindo fortemente o mercado cripto, né? Era uma administração terrível e agora a gente tem, né, ele finalmente renunciando à sua posição, já com data para sair em 20 de janeiro. Inclusive, essa foi uma das promessas do Donald Trump que a gente citou aqui para vocês, né? Ele falou que ele ia demitir o Gary Gensler e de fato ele não precisou nem demitir o Gensler, ele já se retirou da SEC antes mesmo de chegar a hora dele, certo? Fora isso, as notícias positivas não acabam por aí, né? O substituto do Gary Gensler é esse cara aqui chamado Paul Atkins. Ele vai ser o novo SEC Chair, né? O novo cabeça da SEC. E o lado positivo disso é que esse é um cara extremamente pró-criptomoedas. Ele já trabalhou como conselheiro de alguns projetos criptos, ele já falou positivamente da indústria diversas vezes e ele ter acertado esse cargo vai ser algo extremamente positivo para o mercado cripto, né? Principalmente nessa questão da regulamentação, o que antes era um mercado perseguido, que estava sendo expulso dos Estados Unidos, agora vai ter uma regulação mais amigável e vai deixar essa indústria fluir e crescer no país. Além disso, a gente tem também o nosso CryptoKizar, tá? Então isso aqui é algo novo que foi criado lá nos Estados Unidos e vai ser esse cara aqui, o David Sachs. Esse cara é um bilionário da indústria da tecnologia e ele tem raízes muito fortes com o mercado de criptomoedas. Inclusive, ele é um dos primeiros investidores da Solana, né, por meio da Multicoin Capital e, bom, basicamente esse cara aí tá responsável, né, por ser não só CryptoKizar, mas AI-Kizar. Basicamente ele vai tentar trazer regulamentação e o desenvolvimento da indústria de forma mais forte no país, tá? Então, novamente, algo extremamente bullish. E a última pessoa que ele colocou no poder, que também vai estar trabalhando aí, né, em relação a criptomoedas, é Bo Hines, tá? Então esse é mais um cara que é muito pró-criptomoedas e ele vai ser o diretor executivo do Conselho Consultivo de Cripto que o Donald Trump tinha comentado, né? Que nem a gente falou aqui com vocês aqui atrás, ele ia criar um Conselho Consultivo de Criptomoedas, já temos o nome, vai ser esse cara aqui, o Bo Hines, que também é um cara aí, né, que é pró-criptomoedas. Então esses foram alguns dos principais acontecimentos do ano de 2024, como vocês viram foi um ano extremamente positivo para o mercado cripto, e não é à toa que o Bitcoin chegou a bater, né, acima dos 100 mil dólares, tá? E muitos desses acontecimentos, eles ainda estão em andamentos, como por exemplo a reserva estratégica de Bitcoin, que pode acabar saindo no ano que vem. A gente tem toda essa questão da regulamentação que vai começar a ser encaminhada no ano que vem, com pessoas como Paul Atkins, David Sachs e Bo Hines trabalhando na linha de frente para trazer regulamentação para o mercado de criptomoedas. E cada vez mais a gente está vendo esse mercado se tornar um mercado mais
consolidados, certo? Então não só na questão institucional, como vocês viram, grande adoção por parte de empresas e grandes instituições, mas também países começando a levar o mercado cripto mais a sério. Ou seja, um ano extremamente bullish e muito bullish com essas questões que a gente comentou que estão para vir também no ano que vem. Agora vamos falar um pouco então sobre macroeconomia e a história dos ciclos do Bitcoin. Se a gente olhar historicamente o que a gente deveria esperar e se a gente olhar as condições macroeconômicas, se elas estão de fato alinhadas ao nosso favor. Então vamos começar falando sobre macro, tá, pessoal? Como que a macroeconomia e a liquidez global influencia o desempenho do Bitcoin. A gente já falou sobre isso diversas vezes aqui no canal e eu já comentei com vocês que o Bitcoin ele é o ativo mais correlacionado que a gente tem à liquidez global, né? 83% de correlação com a liquidez global em um período de 12 meses. Inclusive a gente discutiu esse gráfico aqui diversas vezes que ele alinha justamente o crescimento da liquidez global, né? O índice que a gente chama de M2 com o preço do Bitcoin, tá? Se vocês olharem aqui, em azul a gente tem o M2, né, o crescimento dessa liquidez global, e se vocês colocarem o gráfico do Bitcoin por cima, vocês vão ver que normalmente, enquanto o M2 está crescendo, o Bitcoin também cresce, tá? Se a gente olhar com este outro indicador aqui verde, que seria o crescimento do M2, da liquidez global, ano após ano, e alinhar o topo, né, o máximo do crescimento dessa liquidez nos últimos anos, vai casar perfeitamente com os topos do Bitcoin, tá? Então aqui, ó, o último topo que a gente teve lá em 2021 bateu junto com o topo da liquidez global e conforme, né, mudam-se políticas macroeconômicas, os bancos centrais começam a retirar dinheiro da economia, a liquidez vai caindo, o Bitcoin também vem caindo, até que ele encontrou o seu fundo ali também, né, muito próximo ao fundo da liquidez global. Algo que também se repetiu lá em 2017, né? O topo bateu junto com o topo da liquidez global. E conforme eles reduziram a liquidez global, as políticas monetárias começaram a mudar, aumento de taxa de juros, quantitative tightening, retirando dinheiro da economia, o Bitcoin também encontrou o seu fundo, tá? Então, como eu falei, ele é o ativo mais correlacionado com a liquidez global que a gente tem hoje. E o que afeta, o que altera a liquidez global? Justamente as políticas macroeconômicas, né? As decisões dos grandes bancos centrais, como por exemplo o Fed nos Estados Unidos, como por exemplo o Banco da China, como por exemplo o Banco Central da Europa e algumas das outras grandes economias do mundo. Então vamos ver o que a gente pode esperar nesse sentido daqui pra frente. A primeira coisa que eu queria discutir, essa é uma thread que eu postei hoje lá no meu Twitter, né, é que muita gente estava assustada com esse gráfico, que é o gráfico justamente do Bitcoin com a liquidez global. Como vocês podem ver, a gente vinha seguindo ela certinho desde setembro desse ano, né, subindo junto com ela, porém agora a liquidez global, ela começou a cair e retrair um pouco, né, a gente viu isso por causa do fortalecimento do dólar desde a eleição do Donald Trump, e a galera tá com medo que a gente comece a cair junto com a liquidez, né, de fato a gente está vendo, de certa forma, uma correção no preço do Bitcoin agora, né, mas o que a gente quer saber realmente é se essa liquidez, ela só deu uma corrigida num curto espaço de tempo, ou se ela deve continuar subindo a longo prazo, tá, pessoal? E se vocês observarem esse gráfico aqui, basicamente todas as vezes que a gente teve esses ciclos de alta relacionados com a liquidez, que nem eu falei para vocês lá em 2020 e lá em 2017, a liquidez apresentou esse mesmo padrão, onde ela veio crescendo forte, rompeu este wedge, né, esse canal que a gente tinha aqui, caiu por um breve momento, retestou o canal e depois teve a sua expansão mais significativa, né? Então olha aqui em 2017, ela rompeu ali, fez o reteste e depois que ela teve o seu crescimento mais exponencial. Mesma coisa em 2020, ela veio subindo devagar, rompeu esse canal, veio, fez um reteste e depois que a gente viu a expansão mais significativa da liquidez. E agora, novamente, a gente está fazendo o mesmo padrão, tá subindo aqui devagar, rompeu, teve um reteste aqui e a expectativa é que de novo a gente veja, né, essa liquidez crescendo muito nos próximos meses, né? E por que ela deve crescer? Eu coloquei aqui alguns fatores, claro, tem muito mais coisa relacionada a isso, eu não sou um especialista macroeconômico, tá? Mas a gente tem algumas questões simples que a gente pode olhar, como por exemplo, a taxa de juros. A última reunião do Fed, que aconteceu agora em dezembro, eles já sinalizaram que eles esperam mais pelo menos 2 cortes na taxa de juros em 2025, que estimula a liquidez global, faz a liquidez crescer quando eles cortam juros, e dependendo de condições econômicas, esses números podem até aumentar, injetando ainda mais liquidez no sistema financeiro. Claro, aí a gente tem que esperar esses números para ver o que vai acontecer. Outra coisa importante são as políticas expansionistas do Donald Trump, então ele está com altos planos ambiciosos aí
para reindustrializar os Estados Unidos, ele quer fazer os Estados Unidos crescer, e para isso ele vai precisar de muito dinheiro. Então a expectativa é que com seus planos aí, se ele fazer tudo o que ele pretende fazer, a gente tenha também um aumento na liquidez global. E por último, a gente tem o Fed já há muito tempo em uma política de quantitative tightening, que é uma política onde você retira dinheiro da economia, você tenta controlar, né, principalmente a inflação, que vinha muito alta desde 2022, ela bateu 9%, o Fed entra nessa política de quantitative tightening, reduz a liquidez global. Porém, chega um ponto, né, onde a economia está muito apertada, a inflação já está mais controlada, que ela está perto da casa dos 2%, e talvez o Fed mude para uma política de quantitative easing, tá? Então volte a injetar dinheiro na economia para fazer ela crescer de forma mais saudável. Não vou aprofundar muito nessas questões macroeconômicas nesse vídeo, mas a gente já abordou bastante sobre isso em um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui em cima se você quiser entender um pouco melhor tudo isso que eu falei, tá? Eu sei que é algo meio complexo, nesse outro vídeo aqui você vai entender isso de forma melhor. Então sobre macro era isso que eu queria falar para vocês. O único ponto que eu quero colocar é que a gente falou bastante sobre o Fed, né, as decisões do Banco Central dos Estados Unidos, que é o que mais influencia a economia, mas também as outras grandes potências influenciam. Como eu falei para vocês, os bancos centrais da Europa, eles também estão em momento de cortes na taxa de juros. A China também está no momento de corte na taxa de juros e além de corte na taxa de juros, eles estão colocando vários estímulos econômicos dentro do país, tá? Então eles estão literalmente imprimindo dinheiro, tentando reconstruir lá, principalmente depois da crise imobiliária enorme que eles estão enfiados. Então o mundo inteiro está no momento onde a gente está caminhando para uma política mais expansionista, né? Cortes na taxa de juros, a China já está imprimindo dinheiro, talvez os Estados Unidos comecem a imprimir ano que vem, e a expectativa é que sim, a gente tenha aí, né, uma grande pernada na liquidez global no ano que vem. E isso, se acontecer, deve trazer o mercado cripto junto, até porque, como eu falei para vocês, o Bitcoin é diretamente correlacionado com a liquidez global. Então beleza, pessoal, dito tudo isso, vamos olhar então a história, né? O que aconteceu nos últimos ciclos e se a história é alguma coisa pra gente se basear, o que poderia acontecer neste ciclo, tá? Como a gente já tem observado bastante, a história no mercado cripto, ela tende a repetir padrões que aconteceram lá atrás, não nas mesmas datas, não com os mesmos números, mas você pode ver que tem várias similaridades no que acontece nos ciclos de alta do Bitcoin, tá? Então por isso a gente vai analisar o momento que a gente está vivendo agora no ciclo, né? O mês de dezembro do final de um ano de halving e vai ver o que aconteceu nos últimos ciclos neste mesmo período, tá? Então vamos começar por 2020, galera. Com essa seta aqui eu estou indicando justamente o final do mês de dezembro de 2020, que foi um ano de halving, né? E o que aconteceu com o preço depois de dezembro, né? A gente subiu um pouco até ali janeiro, mais ou menos, né? Até o dia 4 de janeiro, e aí a gente teve uma grande correção no preço do Bitcoin. Ele caiu aí aproximadamente 30% do seu valor, mas depois ele continuou uma corrida de alta, né? Então, se você estava investido em Bitcoin em dezembro até abril, né, ele fez aí mais 170% de alta, ou seja, quase 3 vezes o seu dinheiro, tá? E a gente teve essa correção, não foi em dezembro, como que a gente está vivendo agora, porém em janeiro a gente teve essa correção, né? Então a história, ela tende a rimar, não nas mesmas datas, mas de forma muito parecida. Vamos olhar agora lá em 2017 o que aconteceu nessa época, tá? Então 2016 foi um ano de halving e a gente quer ver aqui, né, justamente o que aconteceu em dezembro de 2016. Então aqui, novamente, eu marquei com a seta dezembro de 2016 para vocês e como vocês podem ver, né, a gente vinha subindo até dezembro e aí no dia 2 de janeiro a gente teve uma primeira grande correção no Bitcoin de 35%, tá? Então, novamente, a história tende a se repetir de forma parecida. Mas se você soube segurar, holdar essa grande correção, depois ele subiu aí mais de 2.500%, entregando mais de 20 vezes de alta para quem estava investido no Bitcoin, tá? Então, olhando numa perspectiva histórica, esse movimento de correção que a gente está vendo agora não é algo anormal. Dessa vez ele começou em dezembro, mas nos últimos ciclos, em janeiro, a gente viu essas grandes correções, né? 35% em 2017, 30% em 2020 e talvez agora a gente possa ver uma correção aí, né, até de 25%. Talvez a gente
não caia muito mais daqui, porque o cenário é muito bullish, como eu falei para vocês com todos esses acontecimentos. Talvez dessa vez a gente não corrija tanto, mas se você olhar historicamente, estaria em cima da mesa uma possível correção de 25%, né? Do primeiro foi 35, no segundo 30, cada vez o Bitcoin é maior, cada vez as correções são menores, quem sabe 25%. Isso se alinharia perfeitamente, né, ali na casa dos 80 mil dólares, com um gap que a gente tem no CME Futures, tá? Então quando a gente está negociando futuros de Bitcoin, eles não operam no final de semana, e aí a gente fica com esses gaps, né, esses buracos de preço aqui no gráfico, tá? E por que é interessante a gente olhar isso? Porque se você olhar historicamente, praticamente todos os gaps da história do Bitcoin, quase 100% deles foram fechados, tá? Ou seja, o preço volta aqui, fecha esse gap e depois volta a subir. Então, historicamente, uma correção de 25% estaria como um cenário possível, tá? E se a gente olhar os CME gaps, né, possivelmente podem ser fechados aqui. Então, se a gente voltar até os 80 mil para fechar esse gap, ia casar com o que a gente falou, ia fechar o gap, que é algo que costuma acontecer com muita frequência. Então tenham isso em mente, que é uma possibilidade o Bitcoin corrigir mais e vir talvez até a casa dos 80 mil dólares, tá? Eu particularmente não sou uma pessoa que tem muita crença que isso vai acontecer, eu acho que o sentimento é muito bullish e eu acho que o Bitcoin deve ou acumular aqui em cima da casa dos 90 mil dólares, né, que nem a gente já tem feito há algum tempo, testou os 90, veio 91, estamos aqui, eu acho que a gente pode voltar aqui, ficar acumulando aqui em cima, ou até então utilizar esta região que a gente tem como espécie de suporte, né, dos 90 até aqui os 85 mil dólares, eu acho que seria possível, e daí dos 85, aí sim a gente puxar para cima, tá? Então, na minha expectativa, a gente fica de lado aqui, 2, a gente vem mais embaixo, ou então a gente pode ir no máximo ali até a casa dos 80. Mas o que eu quero trazer para vocês é que no longo prazo, mesmo se a gente tem essa correção agora em janeiro, a expectativa é de alta, tá, pessoal? Então, eu aproveitaria este momento para ir acumulando, né, Bitcoin aos poucos. Compra um pouco agora, compra um pouco no mês que vem, vai comprando um pouco aí, né, fazendo o seu preço médio, e talvez, eu diria que 80 mil é o máximo que ele deve cair. Eu não acredito que o Bitcoin deva voltar abaixo dos 80 mil dólares. Então era isso que eu tinha para falar sobre Bitcoin, e agora vamos falar então sobre altcoins, né? O que a gente pode esperar do mercado de altcoins? Esse ciclo vai ser somente do Bitcoin ou elas também vão ter o seu momento, tá? Como eu já venho falando há muito tempo nesse canal, eu acredito sim que a gente vai ter uma forte altcoin season, que é um movimento onde as altcoins tendem a performar melhor do que o Bitcoin, a gente vê retornos de 5, 10, 15, 20 vezes, eu acho que isso sim vai acontecer, e se a gente olhar historicamente, a gente também está tendo padrões muito parecidos com o que aconteceu nos últimos ciclos, tá? A primeira coisa que eu quero olhar com vocês é a dominância do Bitcoin. Isso aqui mostra o quanto que o Bitcoin representa do mercado de criptomoedas, e normalmente no final de um ano de halving, um ciclo de alta, a gente tem a dominância do Bitcoin batendo um topo, né, e caindo de forma muito forte. Quando a dominância do Bitcoin cai de forma muito forte, significa que as altcoins estão predominando o mercado, elas estão performando melhor do que o Bitcoin. E se a gente for ver algo parecido com o que aconteceu em 2020, de dezembro de 2020 até ali o mês de maio mais ou menos, a gente viu a dominância do Bitcoin caindo muito forte, e esse foi um movimento muito agressivo nas altcoins. Elas performaram muito melhor do que o Bitcoin. Agora a gente teve também, né, um possível topo aqui que a gente bateu no final desse ano, em novembro. Ela veio caindo muito forte em dezembro, subiu um pouco agora rumo ao fim do ano, mas não conseguiu voltar para dentro desse canal que a gente tinha, e está voltando a cair. Então a minha expectativa, eu não sei se ela sobe aqui, se mantém um pouco aqui em cima, mas é que ela venha caindo aí, né, nos próximos meses, até essa região mais ou menos, né? Ou então pegando essa linha que a gente tem, ou esse suporte aqui, eu já ia estar olhando para sair das minhas altcoins e começar a voltar para o Bitcoin, tá? Mas eu espero que isso aconteça, que nem aconteceu em 2020, que nem aconteceu em 2017, que nem pode e deve talvez acontecer em 2024. Outro gráfico muito interessante da gente olhar aqui, pessoal, é o gráfico do Others, tá? Esse é um gráfico que ele exclui todo o market cap das 10 principais criptomoedas. Então você pega Bitcoin, Ethereum, Solana, todas as top 10, exclui e calcula só as outras altcoins, tá? Então isso aqui ele representa todas as outras altcoins. A gente também tá formando um padrão muito bonito nesse gráfico, onde ele rompeu esse wedge aqui, tá fazendo um reteste bonito para possivelmente crescer aí, né, no próximo ano, rumo a essa altcoin season que a gente tá esperando. Eu acredito que talvez até a casa ali dos 2, 3, quem sabe até 4
trilhões de dólares, tá? Seria uma possibilidade de crescer tudo isso. Se a gente olhar historicamente, ele também teve o mesmo padrão nos últimos ciclos, tá? Então aqui em 2020 a gente estava dentro desse wedge, rompeu o wedge, né, veio subindo devagar, mas se você olhar aqui no gráfico, né, a partir de janeiro de 2021, o momento que a gente está entrando agora, foi a parte de alta mais explosiva deste gráfico, tá? Ele subiu aí mais de 800%, ou seja, as altcoins decolaram do período de janeiro até mais ou menos maio ali, tá? Então vocês já estão vendo que possivelmente, talvez em maio, a gente tenha algum tipo de correção no mercado de altcoins. Isso daí também não só aconteceu em 2020, mas a mesma coisa aconteceu em 2016, 2017, né? Se a gente olhar a partir de dezembro de 2016, janeiro de 2017, foi a partir daqui que o Others teve a sua maior pernada de alta, né? Subiu aí mais de 3.000%, eu nem cheguei no topo, ele já subiu tudo isso, vamos ver aqui. Cara, mais de 28.000%. É claro, as altcoins estavam surgindo, né? Foi o primeiro ano onde começaram a surgir criptomoedas além do Bitcoin, todo esse mercado de altcoins. Então foi uma pernada mais expressiva, cada vez ela é menor, mas possivelmente a gente pode estar se caminhando mais uma vez para esse movimento de alta do mercado de altcoins, né? E a minha expectativa é que ele venha talvez até este topo aqui. Pode ser que ele não venha até aqui, pode ser que ele passe, mas com certeza se ele chegar aqui, eu já vou estar vendendo boa parte das minhas altcoins se elas chegarem próximo dessa zona, ou então se a dominância do Bitcoin, como eu estava mostrando para vocês, cair até aqui embaixo, eu também vou estar vendendo boa parte das minhas altcoins, tá? Então eu espero esse movimento para acontecer e mostrei para vocês aí onde que eu estou também pensando em vender as minhas altcoins, porque além de investir e ganhar dinheiro, é muito importante também saber realizar lucro e a hora de sair, tá, pessoal? Então aqui eu zeraria tudo e geralmente eu vou realizando lucros ao longo do caminho. Pô, fez 2 vezes? 3 vezes, cara, tira um pouco da mesa, você tá no cassino, você tá ganhando, você vai continuar dobrando a aposta e apostando tudo, uma hora ou outra a casa vai levar, você vai devolver o dinheiro, então é bom você ir colocando aí, né, umas fichas no bolso para poder sempre continuar no jogo e aproveitar boas oportunidades. Então, resumindo tudo isso que a gente viu agora, pessoal, longo prazo, vocês viram que eu estou extremamente bullish para o mercado cripto em 2025, eu acho que vai ser um ano extremamente positivo, mas no curto prazo, talvez no começo de janeiro, a gente veja aí uma correção mais acentuada, talvez o Bitcoin vá até a casa dos 85 mil, talvez ele possa buscar até os 80, não acho que abaixo disso ele deva cair, mas é possível você ter esse cenário em mente, então sempre importante você estar preparado para os dois cenários, acumula um pouco de altcoins agora, mas também tenha um capital de oportunidade, caso a gente venha cair mais, você conseguir comprar em um preço melhor, tá? E outra coisa que se alinha com essa minha tese, que a gente pode ver um pouco mais de correção nas próximas semanas, é que o índice de medo e ganância do Bitcoin ainda não saiu do nível de ganância, tá? Então a gente ainda está extremamente ganancioso. Quando a gente vê uma correção de verdade no Bitcoin, eu diria que tem que ser pelo menos uns 20%. Esse índice tem que dar uma chacoalhada, as pessoas têm que ficar com medo, e até agora eu não vi isso no mercado. Eu ainda vejo muito otimismo, eu vejo as pessoas sem nenhum medo, né? As pessoas ainda extremamente gananciosas. Então por isso eu acredito que sim, a gente pode corrigir mais um pouco, sangrar um pouco nas próximas semanas, né, no começo do ano que vem. Mas a longo prazo, se você está mexendo aí, né, com aportes spot, se você não está usando alavancagem, se você não está usando leverage, você não deveria ter muito com o que se preocupar. Então, pessoal, só pra gente encerrar esse vídeo, eu vou trazer pra vocês algumas das narrativas, alguns dos setores que eu estou mais bullish, que eu acho que podem performar melhor em 2025 dentro do mercado de altcoins. Então, pra você que já acompanha a gente aqui há algum tempo no canal do MB, não vai ter nenhuma surpresa pra você, porque são as mesmas narrativas, os mesmos setores, tá? O primeiro é o setor de Real World Assets, então você tokenizar ativos do mundo real para dentro da blockchain, podem ser eles, né, ativos como ações, títulos, ouro e várias outras coisas, tá? Esse é um setor que tem grandes institucionais falando que eles acreditam que o futuro desses ativos é tokenizado, como por exemplo o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, o maior fundo aí que a gente tem no planeta, tá? Os caras gerem aí mais de trilhões e trilhões de dólares e agora em dezembro ele apareceu novamente na televisão, mais uma vez falando que ele acredita muito na tokenização de ativos. A gente viu várias empresas aí, né, e grandes investidores falando que acreditam que esse mercado pode ser multitrilionário nos próximos anos. Então esse é um setor que eu estou extremamente bullish, tá? E agora eu vou passar para vocês duas altcoins que eu gosto muito dentro desse setor.
A primeira delas é a Chainlink, tá, pessoal? A Chainlink a gente pode colocar como se fosse uma líder dentro dessa narrativa e basicamente o que a Chainlink faz é trazer dados off-chain para dentro da blockchain, tá? Então quando você começa a tokenizar essas ações, esses títulos, tudo isso, você precisa de informações como preço, volume de negociações, quem está comprando, todas essas informações que estão, né, off-chain e não necessariamente dentro da sua blockchain. E a Chainlink, ela faz justamente essa ponte. Então ela é um aplicativo que traz esses dados para dentro da blockchain, é a maior do setor, é o maior aplicativo que faz esse tipo de serviço, né? A gente chama isso de oráculos, e a Chainlink é de longe a líder no setor, e aí eu concordo aqui com o nosso amigo Quinten, né, que ele falou que a Chainlink chegou a atingir no último ciclo $55 sem ter metade das parcerias que ela tem hoje, tá? Hoje a Chainlink tem parceria com a Swift, ela tem parceria com a World Liberty Financial, para quem não sabe, esse é o projeto de DeFi do Donald Trump, tá? Então ele tem o seu projeto de DeFi e eles estão comprando e investindo no token da Chainlink, ele já comprou alguns milhões de Chainlink e tem várias outras parcerias, como por exemplo com JP Morgan, Citibank, US Bank, Franklin Templeton, e a lista aqui é gigantesca, tá? Então Chainlink, eu acho que ela é líder no setor, eu acho que você quer uma bet aí que não tem muito erro, Chainlink eu gosto bastante. Acho que o preço dela hoje tá próximo da casa dos $20 e eu acho que ela pode no mínimo aí, né, buscar o seu all-time high na casa dos 55, se não ainda mais, tá? Porque se ela chegou a 55 sem metade dessas parcerias, imagina agora com essa narrativa quente do jeito que ela está. Outro projeto que eu gosto bastante nesse setor é a Axelar, tá, pessoal? A Axelar é um projeto de interoperabilidade que permite que você movimente fundos entre diferentes blockchains. Se você começar realmente a tokenizar todos esses ativos dentro da blockchain, você tem que ter a liberdade de movimentar ele entre diferentes chains, né? Você não quer ele preso somente em uma blockchain e é aí que a Axelar entra, tá? Eles já fecharam algumas parcerias de peso, tá? Como, por exemplo, esta parceria aqui da Dama 2, que foi uma parceria que eles fecharam com o Deutsche Bank para uma blockchain que eles construíram para tokenizar ativos digitais e a Axelar que vai cuidar da questão da interoperabilidade para levar os ativos que eles têm lá, né, em mais de 69 chains. A Axelar também é o único aplicativo que está na Microsoft Azure Marketplace, tá? E várias outras parcerias que eles fecharam, não vou me aprofundar muito aqui nesse vídeo, para o vídeo não ficar gigante, mas é outro projeto que eu gosto bastante, tá? Bastante tempo no espaço e é um dos líderes nesse setor de interoperabilidade. E por último, a outra narrativa que eu estou muito bullish é o setor de AI, tá? Então AI não precisa nem explicar muito, né? A grande coisa do momento, a gente tá vendo o verdadeiro boom da inteligência artificial com aplicações como o ChatGPT, a gente tem a Nvidia voando com seus GPUs para processamento de modelos de inteligência artificial e é uma narrativa muito quente, tá? Então no setor de AI eu gosto da narrativa de agentes de inteligência artificial, não vou aprofundar muito nesse vídeo porque ele já está ficando muito grande, e eu gosto também do setor de DePIN, tá? Um exemplo de projeto de DePIN que eu gosto e tenho investimento é a Akashi, certo? Então, novamente, não vou aprofundar nisso daqui, mas se você gosta de se aprofundar nesses setores, dê uma olhada depois. E por fim, se você não entendeu quase nada que eu falei agora sobre tokenização de ativos na blockchain, interoperabilidade, DePIN, AI, mas você queria uma forma simples de investir no mercado de criptomoedas, no setor de altcoins, sem ter que estudar e entender tudo isso, o MB tem um produto maravilhoso que eu vou apresentar agora para vocês, certo? Esse produto são as cestas inteligentes do MB, você vai encontrar no site deles, aqui na parte de mais produtos e cestas inteligentes, tá? Basicamente isso aqui é como se fosse um index, né? Um ETF com várias diferentes criptomoedas, tá? Então você tem a cesta primeiros passos, para quem não gosta muito de risco, vai ter ativos mais seguros como o Bitcoin. Você tem a cesta intermediário, que ele vai mexer ali, né, com Bitcoin, já Solana e Ethereum. Tem a cesta mais avançada, que ele já diversifica em algumas altcoins, e aí você tem várias outras cestas, né? Cesta de top 5 em alta, cesta de altcoins, cesta de meme coins para quem gosta desse setor, e também de stablecoins, tá? Então basicamente você vai investir nisso aqui, ele já compra um basket ali, né, uma cesta de ativos para você, e os próprios analistas do MB vão gerir a movimentação desses ativos, né? Então se um subiu muito e aqui está um preço justo para a gente começar a vender, eles já realizam esse balanço automaticamente todo fim de mês, tá? Então você simplesmente compra a cesta, tem exposição para o mercado de altcoins, não precisa se preocupar com muita coisa, com a hora de vender, o que cada projeto faz, você tira esse peso das suas costas e eu acho que é um produto muito massa, tá? Então é isso, galera, ficou um vídeo bem grande aí, mas eu queria resumir um pouco do que rolou no ano passado, expectativas para o ano seguinte e como eu falei, eu acho que 2025 vai ser um ótimo ano para o mercado cripto.
Se você gostou desse vídeo, já destrói o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. E lembrando para vocês que todo sábado a gente está trazendo esses vídeos aqui no canal do MB. Grande abraço, até a próxima e valeu!